Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Semana muito especial em que nós estamos na Páscoa, na semana da Páscoa. E durante um tempo a gente tem falado sobre esse assunto maravilhoso que é a Páscoa de Jesus aqui no Bíblia e Companhia. Sempre em muito boa companhia, a sua! Eu fico muito feliz em ter você juntinho aqui comigo. Mas a gente não pode perder tempo. Sim, porque já está na hora da nossa linda história. É hora! É hora! É hora da história! Estamos aqui no nosso carrinho de doce para te lembrar que Páscoa com Jesus é mais doce. Nham, 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 quanta coisa gostosa nós temos aqui, veja! E nós precisamos nos lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa. Não faz mal comer doce de chocolate. Só que a gente não pode comer muito, né? E não tem problema. A gente comer chocolate, dar chocolate, não tem problema. Mas nós precisamos nos lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa. Eu já falei dessa história aqui, né? Lembra que o povo de Israel estava lá no Egito, eles eram escravos e eles sentiam o gosto amargo da escravidão, era ruim ser escravo, eles sofriam muito com tudo aquilo e Deus falou: deixe meu povo ir. E o faraó, ele endureceu o coração dele e ele disse: não, eu não vou deixar. E Deus enviou sobre o Egito as 10 pragas. As primeiras 9 ele não deixou, mas quando Deus enviou a 10ª praga, ele decidiu liberar o povo. Lembra do sinal? Deus disse que eles tinham que sacrificar um cordeiro e passar o sangue lá na porta. Era o sinal. Nessas casas o anjo da morte não entraria. E foi desse jeito que aconteceu. Eles obedeceram e por isso Deus os livrou do gosto amargo da escravidão. Lembra da última ceia? Em que eles assaram partes do cordeiro e comeram aquela ceia, e na ceia tinha as ervas amargas, para eles não esquecerem do gosto amargo da escravidão. Deus foi bom com o seu povo e cumpriu tudo que ele havia prometido e disse que ele os levaria para um lugar doce. Para Canaã. Eles sairiam do Egito e iriam para Canaã. Uma terra que Deus falou para eles que mana leite e mel. Ai, que alívio! Tudo aquilo já havia passado e o povo saiu do Egito, onde eles eram escravos, e foram para essa terra. E nós? Como será que acontece com a gente? Nós também sentimos a tristeza. Tristeza do quê? Do pecado. Pecado é tudo que eu faço, falo, penso, ouço que desagrada ao Deus Criador. E desde lá do início a gente vive separado de Deus por causa do quê? Do pecado. E isso traz uma tristeza, traz uma amargura para nossa vida. Não é bom ficar longe de Jesus. E deixa eu te falar, nós também somos o que sem Jesus? Escravos do pecado. Sem Jesus, nós somos assim, separados de Deus. E o pecado manda na nossa vida. Às vezes a gente não quer mentir. Quando a gente vê, já contou uma mentira. Ai, 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 isso é muito ruim. E a nossa vida também vai ficando amarga. Ai, vai ficando ruim. A gente faz coisa errada, depois vem a consequência. Ai, 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 ai. E nós muitas vezes estamos assim, ó, algemados ao pecado. Mas peraí, tia Mara, você
de hoje é falar de doce. A Páscoa é uma época que se tornou doce para nós. Por causa do quê? Jesus. Jesus é bom. Jesus, ele é muito bom. E por isso, ele decidiu o problema do pecado. Ele decidiu nos ajudar com o pecado. E sabe onde que foi? Na cruz. Foi na cruz que Jesus se entregou para nos ajudar a nos livrar do pecado. Mas Jesus, ele não ficou morto. Porque se ele tivesse ficado morto, não adiantaria nada. Ele ressuscitou! Quando as mulheres foram lá no domingo visitar o túmulo de Jesus, a pedra havia sido removida. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Sim, a pedra já havia rolado. E Jesus havia ressuscitado. E é por isso que a nossa Páscoa é mais doce. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Veja como a Aninha está triste. Ela está chorando. Mas nós não precisamos ter essa tristeza mais, porque Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou! Então, hoje nós podemos ter, sabe o quê? A alegria da salvação! Aninha, não precisa ficar triste, fique alegre. Isso, Aninha! Por quê? Porque Jesus nos deu alegria, a alegria da salvação. Olha o que diz o Salmo 51:12. Torna a dar-me a alegria da salvação. O que é salvação? É a certeza que nós temos e que Deus perdoa os nossos pecados. E que quando a gente partir desse mundo, a gente vai estar com Jesus lá no céu. Ai, como isso é doce. Isso, na verdade, é delicioso. Mas tem mais coisa doce, Aninha. Sim, tem. E eu vou te mostrar. Sabe o que mais é doce? Depois que Jesus morreu em nosso lugar, ele nos deu muitas coisas doces. O seu perdão, ele está pertinho da gente. O amor de Deus. Aninha, por falar em amor de Deus, veja o que diz esse versículo. O amor e os juízos do Senhor são doces. Fala das coisas de Deus que são doces. E entre essas coisas tem o amor. Ai, o amor de Deus é doce, 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 doce. É tão bom quando a gente é amado, né? E como que a gente sabe que a gente é amado, Aninha? Isso mesmo! Através da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, diz bem assim, que a palavra de Deus é mais doce que o mel. É isso que quer dizer esse versículo. Que as palavras que nós encontramos na Bíblia são mais doces que o mel. Uau, mas o mel é tão doce. Então a nossa Páscoa com Jesus é mais doce por causa do seu amor, por causa da sua palavra, porque ele nos dá a alegria da salvação. E tudo isso é algo maravilhoso. Então, Páscoa é época de se alegrar e lembrar que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele nos dá a alegria da salvação. Você já notou que quando a gente come doce a gente fica bem alegre? Páscoa é época de celebrar. E não se esqueça que a Páscoa com Jesus é mais doce! Turminha do céu! A turminha do céu nos ajuda a conhecer cada emoção que habita dentro de cada um de nós. E nós estamos falando sobre tristeza, alegria
E eu quero apresentar para vocês os personagens que representam a tristeza e a alegria. Nós vimos que o pecado nos traz o quê? Tristeza, porque ele deixa o nosso coração todo sujo. A nebulosa é uma nuvem que nos ajuda a entender as coisas que nos deixam tristes. Além do pecado, que é uma tristeza profunda que a gente tem dentro de cada um de nós, nós temos coisas no nosso dia a dia que nos deixam tristes. Quando um animal de estimação morre, ou às vezes alguém da nossa família, às vezes a gente tem um desentendimento com alguém que a gente gosta muito, daí vem aquela tristeza. Olha, a nebulosa está chorando. Vamos fazer cara de triste. Aninha, faz cara de triste. É isso, Aninha. A tristeza é algo que acontece com a gente e a gente chora. E a gente fica muito triste com algumas coisas que acontecem com a gente. Quero falar para você que tristeza é como passar por um túnel. Tem que ter começo, meio e fim. A gente não pode parar no meio do túnel. O que isso quer dizer? Quando a gente fica triste muito tempo, já passou 1, 2, 3 dias, já passaram meses e a gente continua triste. Nesse caso, a gente precisa ficar atento, porque a gente pode estar com começo de depressão, uma doença que a gente tem quando a gente fica muito tempo triste. E se você está assim, você vai ter que conversar com alguém e pedir ajuda. Mas agora vamos falar de um outro sentimento, a alegria. Vamos fazer cara de alegre. Alegre, Aninha! Isso mesmo, Aninha! A alegria, ela vem quando coisas legais acontecem com a gente. E o Just é o personagem que nos fala da alegria. Tem um versículo na Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Está falando de uma alegria sobrenatural que vem sobre a nossa vida. E nós devemos sim ter momentos alegres, divertidos e buscar sempre essa alegria que vem de Deus para nós, porque ela nos deixa fortes! Nós estamos falando essa semana sobre a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Mas espera aí, como que é esse negócio de salvação? Eu vou te explicar através da ponte de Deus. Eu fiz esses desenhos para te explicar como é a ponte de Deus. Aqui está Deus. Deus é santo, não comete pecado. E aqui está Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, que comeram do fruto proibido e pecaram. E por isso ficaram separados de Deus. Olha a separação aqui. Lá em Romanos 5,12 diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o que é pecado? Eu desenhei aqui também. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço que desagrada a Deus Criador. Porque lembra que eu disse que Deus é santo? Ele não comete pecado. Quando a gente peca, a gente desagrada a Deus. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso nós estamos afastados da glória de Deus, da poderosa glória de Deus. E agora, o que é que a gente pode fazer? Veja esse desenho aqui. Olhe como ele mostra a separação. Aqui está Deus Santo, aqui estamos nós. E aqui está tudo de errado que a gente faz. Desobediência, mentira, ódio, roubo, briga, preguiça.
Tudo isso é o pecado. E o Salmo 51:2 diz assim: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me dos meus pecados. É isso que nós precisamos, ser purificados, para que essa sujeira do pecado não nos atrapalhe. Vamos ver se sozinhos a gente consegue se aproximar de Deus? Vejam! A gente não consegue, a gente cai no abismo do pecado. Olha, eles estão tristes. Você viu que desde o começo da história eles estão tristes. Mas aqui está um coração que nos lembra que Deus nos ama. Ai, a tristeza de viver longe de Deus, a tristeza de fazer coisa errada. Ai, isso é tão ruim. Mas lembre-se, Deus nos ama. João 3,16 diz bem assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso daqui é perecer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, olha só! Agora eles já estão alegres! Porque você notou que agora tem uma ponte aqui? Essa ponte pode nos ajudar a nos aproximarmos de Deus. 1 João 1,7 diz assim, que se a gente anda na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, olha o sangue aqui. Seu Filho nos purifica de todo pecado. É esse sangue aqui, graças a esse sangue, que nós podemos vencer o pecado. Porque é esse sangue que limpa o nosso coração. Gostei muito desse desenho. E agora você precisa tomar uma decisão, que é o quê? Você quer receber esse amor? Você quer receber esse perdão na sua vida? Olha o que diz João 1,12. Mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode se tornar filho de Deus hoje e receber a alegria. Veja, eles estão alegres. A alegria da salvação na sua vida. E você pode fazer isso através de uma oração. Ainda hoje, você pode receber Jesus no seu coração e dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Assim, você vai ficar como Just, cheio da alegria, a alegria que vem de Deus, a alegria da salvação. Diga ainda hoje: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Laboratório de Criatividade. Oi, gente! Que bom que vocês estão aí! Eu já estou aqui na oficina do Bíblia e Companhia! Eu sei que você gosta de colocar a mão na massa e fazer muita coisa legal! E hoje a gente vai trabalhar com reciclagem! Nessa prateleira tem um monte de coisa que a gente vai reciclar. Deixa eu ver o que eu vou pegar daqui. Já sei! Esses tubinhos! E eles vão virar algo que você vai amar, que você vai poder dar de presente para alguém. Vamos lá então aprender a fazer essa ovelhinha. Olha que bonitinha! E aqui dentro você vai colocar o bombom, a bala que você quer dar de presente para alguém que você gosta. Ela é feita de rolinhos de papel higiênico. E a gente vai fazer também uma plaquinha para pôr aqui junto com os docinhos. Nessa plaquinha tá escrito: a Páscoa com Jesus é mais doce. Feliz Páscoa! Que legal! Vamos lá então, passo a passo. Primeiro você vai precisar de 2 rolinhos, tá? O primeiro você vai fazer o seguinte: você vai ver o tamanho que você quer a sua ovelhinha e você vai cortar aqui. Por exemplo,
eu vou querer desse tamanho mais ou menos. Então, eu vou fazer vários cortes aqui embaixo, do tamanho que eu quero. O animal da Páscoa é o cordeiro e não o coelho, não é verdade? É o que a gente tem aprendido. Vamos lá então, ó, já cortei várias vezes e agora a gente vai jogar lá pra dentro, assim. Por que que a gente tá fazendo isso? Pra que a nossa ovelhinha possa se transformar num porta-doce, ó. Pra não cair o docinho que a gente vai pôr aqui pra dar pros nossos amigos. Então, já virei todas as pontinhas. E agora a gente vai fazer um fundo, tá? Põe esse tubinho aqui e passa a canetinha em volta. Vamos recortar. Por quê? Porque é esse círculo que a gente vai colar aqui embaixo. Isso. Vamos passar um pouco de cola aqui, entre um e outro, ó. Aqui, ó, você vai abrindo e vai passando cola, tá? Passa cola, passa cola. Isso aqui é pra ajudar. Daí você abaixa tudo aqui, passa mais cola, assim. E agora você vem com esse fundo, tá? Agora a gente vai precisar deixar isso aqui secar. Enquanto isso, o outro tubinho eu vou abrir ele. Assim. Ó, abri no meio. Ó, você vai pegar metade desse tubinho e você vai fazer a carinha dessa ovelha, tá? Vou fazer aqui e daí a gente vai recortar. Você olhando daí, você já tem mais ou menos o tamanho do rostinho da ovelha. Porque, ó, meio tubinho, ó, tem um pouquinho mais que a metade. Isso aqui te ajuda a ter uma ideia do tamanho dessa, do rostinho dela. Aqui a gente vai fazer as orelhinhas dela. Assim, vamos recortar. Para fazer a orelhinha, a gente vai fazer um corte aqui e vamos fazer assim, ó, para ela ficar como um relevo, tá? Então vamos fazer aqui. Vamos colocar cola. Ó, eu fiz um cortezinho aqui, coloquei cola, daí eu vou trazer esse cortezinho pra cá e ela fica assim, tá? Vai ter que segurar um pouquinho pra ela secar. Vou pôr a régua aqui pra ajudar ela a ficar firme. Enquanto eu colo a outra. Ó, tem um cortezinho aqui. Então eu coloco cola aqui. E junto aqui as orelhinhas. Pronto, já temos as duas orelhinhas. E agora a gente vai colar já essa orelha aqui na cabecinha da nossa ovelha. Vou deixar essa daqui secando. E vou colar essa aqui que já tá seca. Aqui. Você vai ver que o papelão ele demora um pouco pra colar. Aqui eu tô fazendo direto porque o tempo é curto, mas aí na sua casa você pode esperar, tá? Ó, já colei um lado,
Vou colar o outro. Aqui, assim. E vou deixar o vidro de cola aqui em cima para te mostrar qual é o próximo passo que você vai fazer. Essa ovelha, ela precisa ser encapada com a mesma coisa que a gente vai fazer as bolinhas, papel higiênico, tá? Então você pega aí uma folha de papel higiênico, assim, e a gente vai encapar essa ovelhinha. Passa um pouquinho de cola aqui, assim, e encapa. Não tem segredo isso daqui, né? Vamos lá passar a colinha aqui. Isso. E agora vamos jogar o que sobrou lá pra dentro. Antes de colar as bolinhas, a gente pode aproveitar para fazer as patinhas, ó. Então, a gente corta uma tirinha. Ó, esse aqui foi aquele que sobrou. E vou dobrar aqui no meio, vou cortar. E vou dobrar no meio de novo e vou cortar. Daí eu já vou ter as 4 patinhas. Vamos pôr as patinhas aqui. Escolhe onde você quer a frente. Eu vou querer que a frente da minha ovelha seja aqui. Então eu vou colar 2 aqui. Na frente. E 2 atrás. Espera secar, tá? E daí ela já vai ficar de pé bem bonitinha quando ela estiver seca, mas a gente precisa esperar ela secar. Enquanto ela seca, a gente vai fazer o rostinho da nossa ovelha. E é fácil de fazer. É só fazer 2 bolinhas aqui, que vão ser os olhos dela. Daí você faz o nariz assim. E a boquinha assim. O rostinho você faz do jeito que você achar mais legal, tá? Aquela ali ficou com o olho grande, esse daqui eu decidi fazer com um olho pequeno. Você que escolhe. Vamos fazer 2 bolinhas aqui, na bochechinha. Agora a gente já vai colar o rostinho aqui na parte da frente da ovelha. E ela já está pronta pra gente enchê-la de bolinha, tá? Agora você corta pedacinhos de papel. Vou deixar ela assim pra ela colar. Você corta vários pedacinhos de papel higiênico e você vai fazendo bolinhas. Várias bolinhas. Assim, ó. Você vai precisar de bastante, tá? Corta e vai amassando, fazendo bolinha, em formato de bolinha. São essas bolinhas que a gente vai cobrir todinha a nossa ovelha, tá? Eu vou colar algumas aqui pra você ver como é que faz. Mas você cola em toda a sua ovelha aí na sua casa, ok? Ó, vamos colar essa daqui pra você ver como é que faz. Vou começar colando aqui. Assim, ó, você passa bastante cola e você vai pondo as bolinhas e dando uma apertadinha assim.
tá? Vai pondo com cuidado para a bolinha não cair. Demora um pouquinho para secar. Ó, já colei aqui. E daí você começa a colar na parte do corpo. Passa a cola aqui num lugar e cola essas bolinhas. Depois que você colou aqui, você passa a cola em outro lugar e continua colando, ok? E assim você vai ter a sua ovelhinha porta-doces pra dar de presente para alguém cheia de bombom. Essa daqui já tá pronta. Ó, o pezinho você pode pintar de preto. E você pode fazer uma plaquinha como essa, ó. Deixa eu pôr minhas bolinhas aqui, que depois eu vou terminar aquela ali. Você pode fazer uma plaquinha como essa. É um pedacinho de papel colado num palito de sorvete. É como se fosse um cartãozinho que você vai colocar aqui dentro e vai encher de bombom e vai dizer pro seu amigo, pra sua avó, pra quem você vai dar de presente. Ó, eu fiz essa ovelhinha pra te dar de presente, porque o cordeiro é o animal da Páscoa e ele representa Jesus. E a Páscoa com Jesus é mais doce. Feliz Páscoa! Páscoa com Jesus é mais doce e nós estamos aqui na casa da Bíblia Alfabeto, porque a Bíblia Alfabeto me contou que ela tem uma surpresa pra gente. É uma maneira da gente falar sobre a Páscoa através de um acróstico. Mas o que é acróstico, tia Mara? A Bíblia Alfabeto me explicou que no acróstico, cada letra tem um significado. E no final, a gente vai ver o quê? Uma palavra formada aqui nesse muralzinho. Então, presta bastante atenção. Quero ver se você vai descobrir qual é a palavra. É, Bíblia Alfabeto, vamos começar então. A primeira palavra que a gente vai colocar é essa daqui, ó. A palavra passagem. E aqui embaixo já tem uma figura que nos ajuda a entender o que quer dizer essa passagem. É a passagem que o povo de Israel fez pelo Mar Vermelho. Isso mesmo, quando eles estavam saindo do Egito. Então vamos colocar essa passagem aqui, ó. Então, P de passagem. A palavra passagem começa com a letra P. P de passagem. É. Vamos lá para a próxima letra. Você vai ter que me dizer com que letra começa a palavra. Qual, Bíblia Alfabeta? Amor! Isso mesmo. A palavra amor começa com a letra A. Isso! Vamos colocar aqui o amor representado nesse lindo coração. Aqui, ó. Amor. Muito bem. Então, vamos ajeitar aqui para ficar tudo bem arrumadinho no nosso acróstico. Você disse A, né? É, então vamos colocar aqui o A. E já formou uma sílaba. Pá. Acho que você já tá desconfiando, né? Mas vamos continuar. Qual é a próxima letra, Bíblia Alfabeto? Me conta. Ah, sim!
ela me falou que a próxima palavra, na verdade, são duas palavras que falam de Jesus. É a palavra Senhor e Salvador. Vamos colocar aqui, ó, a figura. Ah, que bonitinho. Um garotinho abraçando o Jesus, Senhor e Salvador. Vamos colocar aqui. E Senhor começa com a letra S. Isso mesmo. S. Aqui está. E já apareceu aqui alguma coisa. Paz. Paz. Mas paz não é com Z? Hein, Bíblia Alfabeto? É isso mesmo, mas ainda não acabou. Vamos adiante. A próxima letra eu já sei qual é, Bíblia Alfabeto. É a letra... Isso mesmo! Essa letra aqui que aparece na palavra Consolador. Olha que figura legal. Aqui as crianças estão sendo o quê? Consoladas. E a palavra é Consolador. Mas o que é ser consolado, Mara? Sabe quando você tá triste? E daí alguém chega e te abraça assim e diz, ai, não foi nada, tá tudo bem. Isso é consolar. E a palavra aqui é consolador. Vamos colocar aqui. Consolador, muito bem. Já está chegando a hora de você me dizer com que letra começa a palavra consolador. C! A letra C. E a próxima letra é essa daqui. Oh, é verdade, vamos colocar aqui o O, vamos fazer o contrário agora, vamos colocar aqui o O, e é o O de orientador. Então já vimos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Consolador e é o nosso orientador. Mas, tia Mara, o que quer dizer orientador? Quando a gente não sabe pra onde ir, a gente fica procurando orientação. Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra... Ah, não, aqui tá a Bíblia Alfabeto. O que é Bíblia? Ah, sim! A Bíblia Alfabeto diz que é mostrar o caminho. Isso mesmo. Orientador é quando orienta e mostra o caminho. E aqui apresenta Jesus mostrando o caminho. Então ele é também nosso orientador. E agora é a última letra. E você vai ter que me ajudar a dizer qual é. Você vai ter que falar sozinho. Aqui está a palavra alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É, alegria. Vamos colocar aqui a letra alegria. E a palavra alegria começa com que letra? Não é pra você falar, Bíblia Alfabeto. É pra eles falarem. Isso mesmo, a letra A que a gente vai colocar aqui. É, Bíblia Alfabeto, já dá pra gente ler a palavra. A palavra de hoje é Páscoa. É, estamos na semana da Páscoa e a gente não pode esquecer que a Páscoa é uma data muito importante para cada um de nós. Que começou lá com a passagem do povo de Israel, lá pelo Mar Vermelho, mas que nos fala o quê? Do amor de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é consolador, que é orientador e que nos traz a alegria. Lembre-se, o que diz o versículo de 1 Coríntios 5, 7, a parte B do versículo diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Pascal quer dizer referente à Páscoa, foi sacrificado. Jesus foi sacrificado, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
E é por isso que nós estamos nessa semana comemorando a Páscoa. Biblialfabeto, gostei muito desse acróstico. Muito obrigado! Biblioteca. Momento especial em que nós estamos na nossa biblioteca. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Páscoa e sobre o devocional. O que é devocional? É um tempo que você precisa separar todo dia para ler a Bíblia. Um momento só teu e Deus. Deixa eu perguntar para você. Quantas horas tem o seu dia? 1, 2, 3, 24, isso mesmo. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. E nessas 24 horas a gente precisa estudar, a gente precisa comer, a gente precisa brincar, a gente precisa fazer um monte de coisa. Eu sei, a gente tem vida muito ocupada. Mas a gente não pode esquecer de reservar um tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente separa esse tempo para ler a Bíblia, Deus fala conosco dentro do nosso coração através da sua palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Páscoa, primeiramente. Na Bíblia, cadê a Bíblia? Cadê minha Bíblia? Tá aqui. Na Bíblia, nós encontramos a história da Páscoa em 4 livros. Já anotei aqui na minha lousa para você ver junto comigo. A gente encontra a história da Páscoa nos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 livros nós encontramos a história da Páscoa. Deixa eu mostrar para vocês. Nas diferentes Bíblias, as passagens da Páscoa. Olha aqui, essa Bíblia é bem legal. Minha primeira Bíblia, mensagem, legal. E aqui, mostra as passagens da Bíblia que nós encontramos no livro de Mateus. Mostra a última ceia. Daí aqui, na última ceia, mostra Judas, o discípulo que traiu Jesus. Mostra aqui Jesus partindo o pão. E nessa Bíblia, ela traz aqui um momento de oração, para você orar a respeito de algo. Aqui, quando Jesus fez a última ceia, está dizendo para a gente orar e pensar no que Jesus fez por nós. E depois cantar um hino de louvor a Ele. Olha que legal! Isso também pode ser um momento devocional. Aqui fala a respeito de praticar. Diz como que eu posso praticar tudo o que eu aprendi nessa história bíblica. Daí aqui mostra Jesus lá no Getsêmani orando. Olha que legal que é essa Bíblia, toda ilustrada. Então você pode, antes de dormir, ler essas histórias da Bíblia. Aqui o julgamento de Jesus, as pessoas acusando Jesus injustamente. Então nessa Bíblia a gente aprendeu que a gente deve ler, orar e praticar. Muito importante. Olha essa daqui, que legal! Eu já deixei aqui marcado com a nossa régua quando aparece a história da Páscoa. Mas essa Bíblia aqui é diferente, porque ela traz 365 histórias bíblicas, ou seja, uma história para cada dia do ano. E aqui, já deixei marcadinho, tem vários dias que fala da Páscoa. Aqui fala quando Jesus estava em Betânia, que ele foi ungido. Depois aqui, quando Judas começou a trair Jesus. Aqui é uma passagem lá de João. Lembra que eu falei que a história da Páscoa aparece em 4 livros diferentes? Aqui é uma passagem que aparece no livro de João, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Fala também da ceia do Senhor. E cada dia você lê uma porçãozinha. Mas e se você é pequenininho? Também tem
a Bíblia para os bebezinhos, para as crianças bem pequenininhas, que também traz a história da Páscoa. E o que eu acho importante e o que eu quero passar para vocês nesse episódio do Biblioteca, que você não pode deixar de fazer o seu momento devocional. E esse livro aqui que eu vou te mostrar, ele é bem legal. Por quê? Porque ele fala de aventuras que a gente pode ter com Deus. E cada dia que você vai lendo, que você vai aprendendo, você vai marcando. Por exemplo, aqui ó, pela morte de Jesus, nossos pecados foram perdoados? É uma pergunta. Veja, tem uma pessoa sendo livre das algemas. Sim, eles foram perdoados. Olha o versículo que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui você lê, ou seus pais podem ler para você, e você vai aprender sobre o quê? Sobre a certeza que você pode ter, que quando você se arrepende, você recebe o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque pela morte de Jesus, nós podemos ter certeza disso. Daí depois que você leu tudo isso daqui, meditou, aqui nesse devocional, ele propõe uma conversa e uma oração. Que legal, depois que você lê a Bíblia, você pode conversar com alguém a respeito do que você leu. E depois que você meditou na palavra, esse livro traz algo muito legal. Uma cartela, veja, com vários dias para você ir lendo a Bíblia e marcando aqui para você não se perder. Mas o que você vai colar aqui? Esses adesivos aqui, olha que interessante! Nós lemos o dia 27 e lá mostrava o quê? Pela morte de Jesus, nossos pecados podem ser perdoados? Tem a figurinha da algema, a gente sendo liberto da algema. E eu vou colar na cartela o adesivo pra gente lembrar que a gente já leu sobre esse tema. Olha que legal! É uma maneira de te encorajar a fazer o devocional. Tem vários adesivos. Ah, você não tem adesivo? Ah, você não tem todas essas Bíblias? Não tem problema. Não é por isso que você não vai fazer teu momento devocional. Separe um tempinho aí. Pode ser antes de dormir, ou logo que você acorda, ou antes de ir para o colégio. Separe um tempo para ficar você, Deus, a sua Bíblia. Não esqueça de orar. Não esqueça de conversar com alguém caso você não entenda, mas principalmente praticar no seu dia a dia tudo que você aprendeu. Esse é o nosso momento devocional e a gente vai falar mais sobre ele aqui na Biblioteca para te ajudar.